tudo bem? Amigos da Loma Linda Naturais, é um prazer receber vocês aqui comigo. E agora eu vou chamar vocês para conversar sobre um tema, no mínimo, polêmico. Eu tenho certeza que vai ter um monte de gente distorcendo o que eu falei, tocando pedra, me xingando, defendendo a sua opinião, mas eu sei que vai ter gente também que vai entender o objetivo e o propósito, né, dessa conversa. O tema é simples: alimentação sem carne, seja ela vegetariana ou vegana. Cada vez tem aumentado mais, né? Essa comunidade, cada vez mais pessoas têm procurado na sua loja buscando, nos trazendo essa informação. E cada vez eu tenho recebido mais mães desesperadas. Oi, tudo bom? Olha só, minha filha agora ela não quer mais comer carne. Olha só, meu filho não quer comer carne. Olha só, minha nora não tá comendo carne. E assim, as pessoas elas chegam na nossa loja em pânico, porque é muito grande a falta de informação, né? É muito complicado mesmo. Bom, eu tenho uma vasta experiência nessa área, porque eu fui vegetariana há 3 anos. Foi muito bom, eu amei ser vegetariana. E eu pertencia a uma comunidade religiosa que estimula, né? Que incentiva muito, assim, que as pessoas não comam carne. Então, assim, eu li muito, li bastante coisa a favor do vegetarianismo, assisti muitas palestras, ouvi médicos defendendo, né, a alimentação, assim, sem nada de origem animal. E eu vivi isso na minha experiência pessoal. E eu tenho boas e más coisas para falar, né? Coisas boas e coisas ruins. Bom, o maior problema que eu vejo, assim, hoje, né? Quando a pessoa chega lá na loja, é que assim, a pessoa não aceita. Gente, como tá difícil. Eu vi uma vez um conhecido falando que o brasileiro, em especial o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, a gente é muito fechado, né? Que o brasileiro ele não aceita que discordem da ideia. Eu já perdi amigos por uma questão de opinião, sabe? Já perdi amigos, a opinião política, sabe? Hoje eu nem exponho minha opinião política, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, é problema meu. Quem que eu votei, o voto é secreto, sabe? Porque senão você perde bons amigos e os políticos continuam lá, as coisas elas continuam iguais, gente. Não é o fato de você expor a sua opinião, não, que você vai mudar, entendeu? Porque quem vai atrás de influencer é porque não tem conhecimento científico. Não dá pra você ficar indo atrás de influencer. Você tem que ir em busca de conhecimento científico e avaliar o que realmente é ciência. Isso vale pra tudo, né? Então, assim, esse é o maior problema que eu enfrento, assim, sabe? Porque a pessoa chega na loja e pede a minha opinião. E eu tô ali pra vender, mas eu sou muito sincera. Quem me conhece sabe, eu falo o que eu penso mesmo, né? E eu não tô ali só pra vender, não. Eu tô ali pra interagir com a comunidade e até mesmo pra ajudar algumas pessoas. Mas assim, como é que começou, né? Eu, no Natal, eu cheguei pro meu marido, a gente fez uma ceia sem carne. Vamos ver sem carne? Vamos! E foi muito bom, gente. Foi muito bom mesmo. O que eu posso dizer pra vocês? Durante o período que eu fui vegetariana, eu gripei acho que uma vez só. Peguei só uma gripe, a minha imunidade aumentou pra caramba, sabe? Meu cabelo parece que ficou mais forte, assim, minha pele ficou mais bonita. Eu vivia com a pele cheia de espinha, cheia de espinha. E mudou. Então eu fiquei com aquela impressão que tudo isso era porque eu não estava comendo carne. Foi essa a primeira impressão que eu tive. Então é porque eu não estou comendo carne. Na verdade, não. Na verdade, foi por outro motivo. Bem simples de entender, né? Antes de eu me tornar vegetariana, de eu parar de comer carne, eu fiz o que algumas pessoas não fazem. Eu aprendi a comer vegetais. Tem muitos vegetarianos que não comem vegetais. Eles chegam lá na loja e eles querem carne de soja. Aí você vai ver, a pessoa não come vegetal. Eu passei a variar o cardápio, a comer muitos vegetais, muitos legumes, né? Certamente que isso foi bom. E assim, eu passei a comer um número exagerado de fibras. Porque quando você come, você entra na alimentação vegetariana, ovo-lacto-vegetariano, vegano, você acaba comendo muita fibra. E aí entra aquela falsa ideia de que você evacuar várias vezes ao dia, você tá limpando o intestino, as fezes não estão paradas no seu intestino. É bom, é saudável. Há controvérsias, tá? O que hoje eu acredito e entendo? Quando o alimento ele passa muito rápido pelo tubo intestinal, não dá tempo do seu corpo pegar os substratos que ele precisa para te manter vivo, para te manter saudável. Então, assim, o volume de fezes era tanto, a gente chegava a evacuar 5 vezes por dia, né? Que a fome era constante, era uma fome oculta. Eu tava sempre com fome, eu não sabia do que era. E aí tinha pessoas que diziam pra mim, não, mas é o certo mesmo, é comer o tempo todo. Não é, gente. Não é o correto, porque os vegetais, na grande maioria, eles têm índice glicêmico alto.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai irrigar o teu corpo de insulina. E a insulina é um hormônio que bloqueia a queima de gordura. Ela vai fazer você ganhar cada vez mais peso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu engordei muito na dieta vegetariana, muito mesmo. Tive deficiência nutricional somente de B12. Somente de B12, aí eu fazia injeção que me dava mais fome ainda, tá? Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, assim, ó. A questão da deficiência nutricional ela é muito relativa, porque o nosso corpo, ele faz uma coisa chamada homeostase, que ele vai se autoajustando. Só que isso não é gratuito. O corpo ele vai fazendo a sua homeostase durante um período, mas chega um período que ele não aguenta mais fazer. Você começa a ter outras complicações. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive muita perda de rendimento esportivo, a minha composição corporal mudou, eu passei a ter muito mais gordura abdominal, minha barriga ficou enorme, né? E perdi bastante massa magra, comecei a ficar cansada, com sono, muito sono, dificuldade de raciocínio, perda de memória, e as minhas vitaminas estavam sempre boas. Por isso que a questão não é porque a sua vitamina tá boa que você vai estar 100%. Ai, minhas vitaminas estão boas, era isso que eu dizia pra Nutri. Eu ia na Nutri, a Nutri dizia pra mim, mas tá errado você não comer carne. Eu dizia pra ela, mas as minhas vitaminas estão boas. Aí um dia ela pegou e disse pra mim, pois é, tá boa por enquanto, mas daqui a uns anos você vai ver. Tu vai ver, porque você precisa disso. E aí, como mesmo resistindo, né, eu sempre tive essa coisa de ouvir, sabe? Ouvir e pesquisar e fiquei observando. Como é que eu decidi não parar, encerrar a alimentação vegetariana? Quando eu decidi ir pra academia, que eu tava muito gorda, e aí cheguei na academia e o cara da academia duvidou de mim. Ele achou que eu comia lixo pelo peso que eu tava. Eu disse pra ele que não, que a minha alimentação era limpa, e ele não acreditou, porque ninguém acreditava que a minha alimentação era limpa, né? E aí eu comecei a perceber que... comecei a conversar com outro professor, e esse outro professor me disse, olha, mas a proteína do vegetal não é a mesma da carne. Porque o que as pessoas me diziam nas palestras, nos livros que eu li? O vegetal também tem proteína. Gente, a proporção é muito menor, né? O que a Nutri, da UBS, inclusive, do SUS, tá? Me explicou. Faça a conta. Não é a mesma proporção. O vegetal tem muito pouca proteína em relação à carne. E outra, tu vai estar ingerindo muito mais carboidrato do que proteína. E aí as pessoas diziam pra mim, mas a vaca não come carne, ela come só pasto e ela é musculosa, o boi também. Sim, só que eles têm 4 estômagos, né? A gente só tem um. Todo o aparelho dele é diferente do nosso. Gente, quando a gente vai falar de alimentação e de resultado em seres humanos, é importante a gente considerar pesquisas e estudos feitas em seres humanos. Sabe o que eu li nesse livro aqui que eu vou recomendar pra vocês? Quer ser vegetariano, quer ser vegano? Não tô dizendo pra você não ser, mas eu tô dizendo pra você se preparar primeiro, tá? Esse livro aqui, ó, da Nina Teixós. O que ela fez? A Gordura Sem Medo. Ela pegou todos os estudos científicos que ela encontrou, que poderiam agregar, e ela estudou os estudos, porque existe tanta manipulação de dados nesses estudos. Vou apresentar para vocês um estudo muito conhecido que foi feito com coelhos. O que eles fizeram? Olha a imbecilidade da coisa. Gente, a tia Cotinha lá na 5ª série, ela já ensinava pra gente que o coelho é herbívoro. Eles deram carne pros coelhos. Óbvio que os coelhos tudo adoeceram, gente. A maioria dos coelhos morreram. Porque o coelho não é um bicho que foi feito pra comer carne. E aí depois a conclusão dessa pesquisa foi que carne mata. Mata coelho, mata organismo que não tá adaptado pra comer carne. Primeiro que era muito difícil o coelho comer a carne. Porque não é uma coisa que é alimento pra ele. Era muito difícil, né? E segundo que eu acho que é que nem a gente dizer que você vai comer madeira. A gente não vai comer madeira, né? Eu nem sei se tem bicho que come madeira. Sou péssima em biologia, mas enfim. O que eu quero colocar pra vocês é que existe muita manipulação, muita forçação de barra por trás de alguns estudos. Então é sempre importante você ter uma mente aberta. Você ouvir as opiniões mesmo que contrárias a você. Então assim, devido a essa questão de eu estar engordando e eu tava muito cansada, eu nunca fui uma pessoa preguiçosa. Quem me conhece sabe. Até no ritmo da minha fala, eu sou ligada numa tomada assim, ó, não é nem 220, é 440 mesmo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar preguiçosa e cansada. Gente, pra estudar, minha cabeça não tava mais a mesma. Alguma coisa tinha que estar errado. Aí o que eu fiz? Na época eu não tinha casa de natural ainda. Eu passei na frente de uma casa de natural e eu vi um suplemento para vegetarianos. Eu falei, gente, eu vou tomar aquele negócio ali. É proteína. Se o meu problema é falta de proteína, eu vou comer proteína. Aí eu comprei aquele suplemento. No outro dia eu me levantei cedo da cama, dei um pulo, limpei toda a casa, senti uma energia maravilhosa. Eu falei, eu acho que essa carcassinha aqui, ó, tá sentindo falta de proteína.
E aí eu comecei a tomar aquele suplemento. Gente, eu fiquei muito bem mesmo, eu senti muita diferença. Só que assim, naquela época eu ia gastar R$ 600 por mês em suplemento, tá? Óbvio que eu não disponho desse recurso. E assim, pó não é comida, né, gente? A gente tem, ó, dentes, né? A gente quer mastigar. O nosso não é saudável você ficar viver à base de suplemento. Eu não acho natural. Eu tenho um monte de amigos que são veganos que passam tomando cápsula para conseguir vencer a falta da carne. Eu não acho isso natural, não é algo que eu quero para mim. Se você quer para você, perfeito, eu respeito a sua decisão, a sua opinião, né? Mas é importante você saber que nem todo mundo quer isso. E eu vivi isso e achei que não era bom para mim. Então eu parei e pensei, eu vou voltar a comer carne. Chamei meu marido e disse pra ele, olha, eu vou voltar a comer carne. Ele não gostou muito, ficou meio assim comigo, né? Mas eu voltei. No início não foi agradável. Gente, eu sentia gosto de sangue na carne. Porque o nosso paladar se adapta. Era muito bom comer legumes. Tipo assim, ó, eu comia uma macaxeira. Aqui no sul a gente chama de aipim. Eu comia aipim, parecia que eu tava comendo chocolate. Morango era a coisa mais boa do mundo. Eu comia cogumelo, Paris, eu comia aquilo puro, sabe? Adorava, o paladar muda. O teu paladar é maravilhoso, sabe? Ele vai se adaptando realmente com aquilo que tu der pra ele, né? Então, assim, eu não tenho queixa, porque a alimentação vegana e vegetariana, ela é muito gostosa. É muito bom, porque os vegetais são doces. Eles têm, na maioria da sua composição, eles têm amido, eles têm muito carbo. Então, o sabor deles é muito bom, né? Mas eles não têm gordura. A gordura é muito pouca. E assim, eles não têm colesterol. O nosso corpo necessita de colesterol. Como eu falei pra vocês, eu não sou nutricionista, a informação aqui não é técnica, tá? Você pode procurar um biólogo, um nutri, quem for de ambos os lados para te explicar melhor, ou você pode até pesquisar sobre o assunto, mas o nosso corpo, para produzir, secretar certos hormônios, ele necessita de colesterol. Dentre eles, testosterona, né, estrogênio, enfim, eu não vou para esse lado mais complicado, porque aí eu posso falar alguma coisa errada. Mas assim, é sabido que o baixo nível de testosterona nos homens causa várias complicações. Dentre elas, a perda da massa magra. Gente, a massa magra é um fator de saúde. Se você não tem massa magra, se você não tem músculo, você começa a ficar sarcopênico. Eu até vou escrever aqui, ó. Sarcopenia. Pesquise sobre isso, ó. Sarcopenia. Tá trocado. Sarcopenia é quando o seu músculo começa a ficar pequeno. Ele vai ficando cada vez mais mirrado, cada vez menor, e o seu esqueleto começa a ceder. A pessoa vai ficando corcunda, tá? Isso acontece com todo mundo que não come carne? Não necessariamente. Isso está muito relacionado ao biotipo da pessoa. Lembra que nós somos biodiversos, né? Então, assim, eu tenho várias amigas que não estão comendo carne e estão engordando, e não estão se dando conta, porque o metabolismo delas está secretando tanta insulina que elas não conseguem perder gordura, elas só vão queimando carbo, o corpo não faz cetose. E, no entanto, eu tenho amigos que não comem carne e que estão ficando esqueléticos, magros, magérrimos, né, com a cara funda, amarela, e estão achando que isso é saúde, né? Não é, também não é, tem que ter um meio termo. E aí algumas pessoas dizem, mas o fulano de tal era um atleta, Bruce Lee, por exemplo, era vegano. Fulano de tal é um atleta e é vegano. Olha só, para toda exceção existe uma regra, e considera que atleta é outra coisa. Você não é um atleta, tá? Você não é um atleta. Se você quer ser vegetariano, se você quer ser vegano e se você é uma pessoa responsável, você precisa fazer... Olha minha gata passando. Ela tem ciúmes do celular. Vem, Penny, sai daqui. O nome dela é Penny. Ó. E ela é toda de encosta da mãe. Uma gotinha da mãe. Mas ela não é vegana, né? Uma gotinha. Mas também ela não caça rato, tá? Pronto, vamos lá. Então, seja responsável no seguinte sentido. Faça uma avaliação um acompanhamento da sua composição corporal. Que eu tenho certeza que com o passar do tempo você vai ver que você vai... A relação de músculo, gordura, líquido, massa óssea, ela vai mudar. E isso mudou muito pra mim. As suas medidas corporais, elas vão mudar, ou pra melhor ou pra pior. Outra coisa. Faça um acompanhamento hemograma periodicamente. Né? Exame de sangue periodicamente para você ver como é que tá as suas vitaminas, principalmente se você for um adolescente, se você for uma criança, né? Se você for pais de crianças e adolescentes que não querem comer carne, precisa de tudo isso. E outra coisa, gente, vamos ter senso de realidade? Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Europa. O que eu quero dizer para vocês? O poder aquisitivo das pessoas não é o mesmo. E o padrão de qualidade nutricional dos alimentos não é o mesmo também.
Eu recebo seguidamente lá na loja de um determinado fornecedor leite vegetal vegano. Vegano, né? Só pode ser vegano, né? Leite vegetal. Esse leite é enriquecido com vitamina B12. Super nutritivo, maravilhoso. Quantas pessoas conseguem comprar? Pouquíssimas pessoas conseguem comprar. Pouquíssimas. Tofu, gente. Tofu tem bastante proteína, não tem carbo. É ótimo para quem quer perder peso, né? Para essas mulheres que são vegetarianas, é bom também porque é de soja, então é bom para a saúde da mulher. Quantas pessoas conseguem comprar tofu? Poucas pessoas têm condições de passar a base de tofu. A maioria das pessoas que são vegetarianas e veganas, elas acabam caindo no PVT, na carne da soja. Entendeu? Então, assim, na Europa você vai encontrar muito, tem muita força esse movimento, né, da alimentação sem carne, mas lá você vai encontrar alimentos super adequados para aqueles organismos enriquecidos, mesmo que não seja de forma natural, né, enfim, mas pelo menos as pessoas estão recebendo aquelas vitaminas. Se o corpo delas está dando conta ou não, aí é com o médico delas, mas pelo menos elas têm aquele recurso. Aqui a gente não tem. Fala sério, a gente não tem nem condições. Sabe quanto é que custava um hemograma 2 anos atrás? R$750. Tava custando. Quem é que tem dinheiro pra pagar R$750 a cada 3 meses? Você acha que o SUS te dá? A primeira vez te dá. Eu consegui várias vezes pelo SUS. Sou vegetariana, tarará, nutria lá. Não, tu tá morrendo. Vamos, aqui ó, hemograma completo. Pedia pro médico, o médico me trazia. Me dava lá o pedido, eu fazia. Nos dedos da Nutri. Tudo em dia, tudo certinho. Homeostase é o nome disso. Daqui a pouco de novo. Tá? E outra coisa, muita dor muscular. Eu tinha bastante dor muscular e eu nunca me fraguei que era porque as minhas fibras musculares, elas não estavam se recuperando adequadamente pela falta de proteína, de aminoácido, de colesterol e de tudo mais. Tá? Então, assim, a minha experiência, eu acabei voltando a comer carne por conta disso. E essa é a experiência que eu tenho. E a recomendação que eu dou pra todo mundo que não quer comer carne, gente, eu acho lindo. Vamos combinar que assim, ó, é uma judiaria com os bichinhos mesmo, tá? É uma judiaria, eu tenho pena. Eu vi matarem gado no campo, é muito triste. Eles fazem um círculo ao redor daquele que tá sendo morto ali. E depois vai um por um do gado e vai lá cheirar. E eles começam a cheirar e mugir. É muito triste, eles têm emoções. O gado tem emoção, a ovelha tem emoção, o porco tem emoção. Todos os animais têm emoções, assim como nós, né? E não tô falando que só da dor carnal que eles sentem, eu falo a dor emocional também, né? E eu sei que isso é muito triste, mas aí eu tive que escolher, ou eu comia carne, ou eu prejudicava a minha saúde, né? A minha composição corporal. E eu optei em voltar a comer carne. Eu perdi amigos por isso, viu? Eu tive uma amiga há poucos dias que me disse: como que tu, uma pessoa tão inteligente, voltou a comer carne? Isso é um absurdo. Bom, se eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa autônoma. Eu tenho capacidade de fazer as minhas próprias escolhas, né? E eu sou livre para isso. Eu só não sou livre para colher as consequências. E elas virão. Que sejam boas. Porque eu conheço gente que é vegetariana há 30 anos, mas vive à base de suplemento. Até hoje, na minha experiência de vida, eu não conheço nenhuma pessoa que é vegetariana e que não precise suplementar algo além da B12, né? Todos que eu conheço, eles têm que estar tomando ferro, eles têm que estar tomando vitamina C. Tem menina que não usa colágeno. Não, eu não vou usar colágeno, porque colágeno vem da carne. Depois dos 30 anos, você precisa de colágeno. Como é que vai ficar? Uma hora essa conta vai chegar. E assim, gente, a pauta mais difícil é as crianças. Tem um filme que eu gostaria de indicar pra vocês que se chama Corações Famintos, tá? É do Adam Driver. O Adam Driver atua nesse filme. Esse filme foi ganhador de prêmios. É um filme europeu muito, muito, muito bom. Ele conta a história de um casal, enfim, que tinha um bebê, e aí eles tinham essas divergências, tá? E mostra ali naquele filme claramente o potencial, o estrago que faz a lavagem cerebral. Porque eu tô vendo muitas pessoas chegando lá na loja, muitas crianças, gente, eles fazem uma lavagem na cabeça das crianças, assim, demonizam o negócio, demonizam o esquema, entendeu? E as crianças já chegam com respostas prontas e ensaiadas. O que eu tenho pra falar pra vocês? Documentário não é objeto de estudo, documentário é produção de cinema. Tem vários documentários que você vai encontrar, não a minha opinião, que não sou médica nem nutricionista, mas eu posso te mostrar live de médico, de gente muito conceituada que se formou lá fora. Tem uma médica que estudou com Jason Fung, gente. Ela se formou aqui e foi pra fora estudar. Ela investiu muito dinheiro na carreira dela. Ela é brasileira e ela fala no bom português. O documentário tal, que demoniza o uso da carne, o consumo da carne, é mentiroso. Ele está mentindo. Eles estão mentindo quando eles dizem isso, né? E assim, eu já li em livros que defendem a dieta vegetariana
algumas coisas que são, assim, um absurdo, sabe? Que lá na quinta série, estudando biologia, eu vi que não era isso. Né? O fator falando a respeito do fator enzimático, uma forçação de barra, uma coisa que você vê que a pessoa é puro sofisma. Estuda sofisma. Se você não sabe o que é sofisma, estuda. Então, assim, você não ganha na discussão. Nada, aliás, na vida é na discussão que você ganha. Porque quando a pessoa chega com a ideia pronta, ela vai ter resposta pronta para tudo. Isso é sofisma. Agora, quando a pessoa realmente está interessada no assunto, ela vai estudar. Ela vai ouvir o que você tem a dizer, não vai concordar e vai estudar. E depois ela vai dizer, não, eu continuo não concordando, ou vai dizer, tá, sei lá, né, vamos ver. Mas a minha principal preocupação é com as crianças, porque assim, a falta da B12 causa várias complicações. A formação do tubo neural está relacionado com a B12, com ácido fólico, enfim. Né? Então você imagina, eu sempre dou o exemplo dos indianos, né? Em estatura eles são menores, eles não comem carne. A falta da carne prejudica o crescimento. Mas assim, a minha informação não é técnica. Conversa com o médico, conversa com um bom nutricionista, conversa até mesmo com um nutricionista vegetariano, que você vai encontrar. Tem nutricionista dessa linha que explica com toda a clareza e fala a importância de você suplementar se você não vai comer carne. Porque são pessoas honestas, conscientes, né? E aí eu tô vendo mães tirando a carne dos filhos, né? Eu tive a história de uma conhecida minha que ela tinha, não dá pra dizer amiga, porque ela era uma pessoa totalmente extremista, totalmente surtada, tá, gente? Assim, ó, é impressionante mesmo a lavagem cerebral que fazem. As filhas dela não podiam comer carne, não podiam, tinham que ficar de manhã só água, café da manhã só uma cenourinha, não podia comer arroz e feijão, uma coisa muito louca. E as meninas, elas não estavam crescendo, elas estavam realmente muito pequenas. A última vez que eu vi era 2 ratinhas, né? E aí eu soube que houve um problema familiar, uma das meninas foi morar com o pai. E a mãe colocou a carne na mesa. A avó paterna passou a colocar a carne na mesa e deixou ali disponível. E a menina começou a comer. Essa guria deu um estirão. Gente, como ela cresceu. De uma hora pra outra, a guria, sabe, desabrochou. E na idade que ela tava, ela já era pra ter começado a crescer há muito tempo. Então, eu pude ver, né, com esses óculos, com o dia onde se espatifar, né, eu pude ver ali realmente a falta que tava fazendo a carne na alimentação, pelo menos daquela criança. Então, se você quer ser vegano, gente, é lindo proteger o planeta. Mas tem muito vegano que não se fraga que a ração que vem do cachorro também é de origem animal. Né? E que a carne que ele a água que ele gasta no pet tosa do seu bichinho de estimação é a mesma água que é gastada para produzir 1 quilo de carne lá nos abates. Inclusive existe, se você acha que isso que eu tô falando é exagero, pesquisa. Existe estudo estatístico apontando em valores, a quantidade de água que se gasta para dar banho no pet e a quantidade de água que se gasta para produzir carne. Não tô falando contra os pets, daqui a pouco vai ter gente dizendo que eu não gosto de pet. Não gosto, né? Tá cheio de pet aqui na minha casa. Toda vez que eu faço vídeo, meus pets estão miando e cacoando na volta. Então não é isso, gente. As pessoas, elas tentam, às vezes, desmerecer a gente para derrubar as nossas ideias e a nossa opinião. Então, se você quer ser vegetariano, beleza, gente, é lindo não comer carne, mas avalia bem, cuida da sua saúde, né? Faça algumas leituras mais extremas. O primeiro livro que eu te recomendo é esse aqui, da Nina. Esse aqui é fantástico. Inclusive, é muito interessante aqui. Olha como existe manipulação de dados nas pesquisas científicas. Teve um estudo científico que foi feito por uma universidade. Essa universidade, ela é gerenciada por um determinado grupo religioso, tá? Ela é administrada por esse determinado grupo religioso. E essa universidade, ela escolheu 2 grupos de estudo. Um grupo de estudo de pessoas que não comem carne, né? Porém comem ovos e leite. E outro grupo de pessoas que comem carne. E o resultado final apontou que as pessoas daquela comunidade que não comem carne, eles foram acompanhados nos anos 60 e 70. Aqui tem o nome do estudo. Elas tiveram menos problemas cardiovasculares, tá? E tiveram menos câncer, porém mais câncer de próstata nos homens. E as mulheres passaram a ter mais problema de endometriose. Interessante, né? Então a conclusão desse estudo é que o quê? O bom é não comer carne para não ter problema cardiovascular. Só que tem um porém. O outro grupo que estava sendo comparado, os 2 grupos, essas pessoas aqui que comiam carne, elas não apenas comiam carne. Elas fumavam, bebiam e eram sedentárias. Você entende? Elas tinham hábitos que não eram praticados por aquele grupo de religiosos, né? Porque a maioria dos religiosos não fumam e bebem, né? Alguns sim. Então, veja a manipulação. E o principal fator, de onde vem a grana?
A universidade que fez esse estudo, que monitorou, que apresentou esse estudo, que financiou tudo isso, era da mesma comunidade religiosa. Ou seja, óbvio que eles vão puxar a brasa pro assado deles, vão defender a ideia deles, tá, gente? E isso acontece em vários estudos. É só você ler esse livro aqui, como esse dos coelhinhos que eu contei pra você, tá? Então, assim, hoje eu como carne, eu não me sinto culpada em comer carne, cuido dos animais, tenho pena, sim, sei que não é legal, não acho legal necessitar de comer carne, mas eu entendo que o meu organismo necessita. Se você não come, é lindo o seu gesto, mas seja responsável. Faça uma avaliação nutricional, faça uma avaliação no hemograma periodicamente, desconfie do hemograma. Como eu falei, o meu hemograma era sempre bom, mas mesmo assim eu comecei a ter perdas enormes, né? E principalmente avalie também a sua composição corporal. E se você tiver um filho em idade de crescimento, muito cuidado, porque a falta da vitamina B12 ela pode causar várias complicações, tá? E aí tem vários outros argumentos, gente. Quer ver um dos argumentos que eu mais escuto? Ai, tem gente que come carne e tem falta de B12. Tem um número imenso de pessoas que comem carne e tem falta da B12. Vamos puxando essa cordinha? Vamos puxando. Um monte de gente toma prazol. O prazol atrapalha o funcionamento da absorção da B12. Um médico talvez explique melhor isso. Tem um monte de gente que tem gastrite, tem problema, né? Às vezes até pelo excesso, pelo consumo do glúten e por outras complicações. Mas o que eu quero colocar aqui, ó, vamos simplificar, para não ficar confuso, tá? Para eu não me perder na parte técnica, porque eu não sou profissional da área da saúde. Ele pode simplesmente estar com falta de B12 porque o organismo dele está doente, por algum outro motivo. Ácido fólico, vários outros fatores. Não necessariamente que... Não, mas então quer dizer que eu não preciso comer carne para ter B12. Precisa. O organismo que sintetiza a B12, ele tá na terra. Ele não tá na carne, tá? E quando o gado, ele come, né, ele pasta, ele tá ingerindo esses organismos. E esses organismos, eles vão ser transferidos para nós através da carne, tá? Ai, mas tem antibiótico no gado? Tem. Tem vacina? Tem. Você sabia que a água que você toma tem flúor? Um monte de gente já me explicou que o flúor que tem na água não é bom. Você sabia que o sal que você come tem iodo? É iodado por causa do bócio? Você sabia que o ar que você respira é cheio de partícula? E aí, às vezes, tem gente que chega lá na loja e olha pra minha cara e diz assim, mas esse teu alimento aqui é puro? Dá vontade de dizer, não é puro, eu botei gasolina aí. Gente, não existe nada 100%. Ninguém é 100%, não tem como ser nada, nenhum alimento. Os vegetais, os legumes, eles são carregados de agrotóxico. Tem uma coisa que se chama, se eu não me engano, organofluosforato. Pesquisa sobre isso. É uma substância que ela entra no seu corpo e ela não sai. Os legumes são carregados desse troço porque tem nos agrotóxicos. Tira os agrotóxicos. O problema todo tá no agrotóxico. Tira, mas planta sem agrotóxico. Planta sem. Você acha que é fácil? Você acha que é simples? Não é. Tá, gente? É difícil, sim. O modo como acontece hoje a monocultura, principalmente dos grãos, ela prejudica muito o planeta. Boa parte da soja é utilizada para alimentar o gado. E aí o pessoal diz, mas então é só não plantar gado que não precisa de grão. Mas quem é que vive sem arroz e feijão? O arroz e feijão também prejudica o ecossistema. E aí, no nosso país, pelo menos, né, é muito comum comer arroz e feijão. Os países subdesenvolvidos se vive muito à base de grão, né? E quem estuda alimentação desconfia da alimentação através de grãos. Tá? Mas então o que eu quero colocar para vocês? O tema é muito polêmico, mas assim, se você quer ser vegano, se você quer ser vegetariano, tenha cuidado, tá? Se você tem filhos, cuidado com a lavagem cerebral, sabe? Acompanha, leva no médico, faz avaliação periódica, não vai atrás dessa solução simples, sabe? De que a vaca não come carne e é musculosa e nananana e blá blá blá, porque isso aí não tem nem fundamento. É outro animal, é outro ser vivo, é outro tipo de organismo, não dá pra comparar. Quando for pra falar de ser humano, fala de ser humano, tá? Avalia, pega a pesquisa feita em seres humanos e avalia bem. Certo? Essa é a dica que eu tenho pra te deixar aqui. Nossa, eu tenho muitas histórias, gente, sobre veganismo. Muitas histórias, algumas até bem contraditórias, tá? Mas o meu carinho, o meu respeito para as pessoas que vivem alimentação vegana. Eu conheço vegano que fuma, né? E aí o cara vem dizer pra mim que ele tá preocupado com o planeta e ele fuma. Mas você sabia que aqui em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Sul, muitas terras são utilizadas no cultivo de fumo? Você sabia que só em ter contato com fumo é uma planta tóxica?
Não é o agrotóxico que se usa para usar o fumo é tóxico. E aquilo ali causa problema mental, problema neural. O índice de suicídio naquela região do estado é altíssimo e de demência é altíssimo. Isso são dados. É só você pesquisar no INSS, você fazer pesquisa através desses dados, você vai encontrar e você vai ver que o que eu tô dizendo é verdade, por causa do contato com o fumo. E aí tem cara que não come carne, mas fuma. Então, quer dizer, maltratar o animal não pode, mas o ser humano pode. Né? Ou também defende aquela ideia de que você não pode usar o gado na lida do campo, mas aí você vai judiar do ser humano para poupar o gado. Não dá para ter um equilíbrio, não dá para respeitar o gado, usar o gado na lida, né, de maneira respeitosa, sem machucar, sem judiar do animal. Não sou a favor daquelas montarias que o pessoal fica espancando o bicho. Achei super legal que agora na nossa cidade não pode ter carroça, né? Porque eu via realmente, gente, muito abuso, muito maus tratos nos animais na carroça, né, dentro da cidade. Então, assim, vamos acabar de fato com o problema, né? Não adianta jogar o menino. Você já conhece aquela parábola da criancinha, aquela analogia? A mãe vai dar banho na criança, bota água suja lá na banheira, água na banheira, né? A água fica toda suja, e na hora de jogar fora, a mãe é tão caprichosa que ela coloca a bacia, a água e o bebê fora. Né? Ela não joga só água suja fora, ela joga todo mundo, né? O bebê, a água, a bacia. Não é assim, gente, tem que ter equilíbrio, né? Então, se o problema tá nos maus tratos, vamos resolver os maus tratos, né? Vamos cuidar de outra forma. E se você quer ser vegano, seja vegano, defenda essa ideologia, mas tome cuidado. Faça da maneira certa e tenha uma mente aberta, gente. Seja aberto para ouvir o contrário do que você pensa. Não se ofenda, não leve pro lado pessoal. Não é nada contra a sua pessoa. Teve uma moça esses dias que ela fez assim pra mim, ó. Fez assim pra mim, porque eu tava falando pra ela. Conversei com a mãe dela, expliquei pra mãe dela, né? Sobre a irmãzinha menor dela, não quer comer carne. Expliquei pra mãe dela, olha, tem que cuidar, pode atrapalhar o crescimento da criança. E ela ficou assim, braba assim comigo, me olhando. Nunca mais ela aparecia na minha frente, eu acho, né? Falta de maturidade, não sabe ouvir opinião diferente. E aí acaba perdendo lá na frente. Que nem muitas vezes eu fiz, viu? Deixa eu dizer, muitas vezes as pessoas iam me falar e eu ficava pensando, esse cara não sabe de nada. Só que eu não demonstrava, mas eu dava assim, ó, todos os argumentos possíveis que você pode imaginar. Eu tinha na ponta da língua. Até o momento que eu vivi. Vivi o problema e aí eu tive que aceitar. Não, eu tô errada. Vou mudar. Vou reconhecer que tava errada. Vou reconhecer que pra mim não deu certo. Isso, gente, é maturidade. Isso é humildade. É você dizer, olha, fiz, defendi, mas tudo aquilo que eu defendia, que eu acreditava, infelizmente eu estava errada. Eu estive errada por 3 anos defendendo isso. E é por isso que hoje eu falo tão abertamente para esse público, né? E para todo mundo, tá bom? Falei pra caramba, né? Adoro falar. Um grande beijo da Loma Linda Naturais. Apareça lá na loja e a gente conversa mais um pouco. Fechou? Tchau, tchau!